Lição de número 8, que seria do dia 21, não é? Mas nós estamos estudando hoje, que fala sobre a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Nós vamos estudar aqui 3 tópicos com alguns subtópicos. O tópico primeiro, o Pentecoste bíblico. Dentro dele nós vamos estudar o Espírito prometido, o Espírito derramado. No tópico de número 2, traz o tema, o distintivo pentecostal da nossa igreja. Subtópico 1, a atualidade dos dons espirituais. O 2, as línguas como evidência. O tópico 3, mantendo a chama pentecostal acesa. O subtópico 1, fidelidade às escrituras. E o 2, exercício dos dons espirituais. Não vamos entrar aqui no assunto sobre o Pentecoste, porque acredito que você já sabe da festa judaica chamada Pentecostes, que iniciou lá na Antiga Aliança, no Antigo Testamento. Essa igreja tem estudado Bíblia aqui desde que ela foi aberta, fundada. As festas judaicas da Páscoa, das primícias, do Pentecoste, tem sido trabalhada aqui assim, bisbilhotada, como se diz no Nordeste. A festa do Pentecoste, portanto, era 50 dias após a festa da Páscoa. E por isso que no o movimento pentecostal, o dia da descida do Espírito Santo em Jerusalém, foram 50 dias depois da Páscoa. E por isso que chamou-se de festa, que seria a festa do Pentecoste, quando a igreja foi inaugurada com a descida do Espírito Santo. Por isso que dá-se o nome de o movimento pentecostal. A igreja primitiva, ela teve o privilégio de ser o primeiro dos povos a receber o cumprimento desta promessa. Mas vamos nós entender aqui algumas razões, algumas coisas sobre a nossa lição de hoje. Mas antes de tudo, lembrar aos irmãos o motivo por que nós estamos estudando esse assunto hoje. É por conta do enfraquecimento do movimento, aquilo que se chama movimento pentecostal, que nós vivenciamos e recebemos, e que ele vem sofrendo um certo colapso, um certo enfraquecimento, por conta de algumas razões, mas que eu quero desde já deixar bem claro, ele está em evidência, na minha vida e na sua vida. Lembrando que essa lição é para quem está em casa também, e você nesta manhã pode ser renovado. Você pode dizer assim, olha, tem mais de 2 anos, tem mais de 10 anos que eu não tenho um ardor desse mover pentecostal, mas eu quero profetizar sobre a sua vida, que nesta manhã, você assistindo aí na sua casa, na sala da sua casa, ou até mesmo na igreja, porque tem alguns irmãos que colocam o telão na igreja para que a aula daqui seja transmitida para a classe. Você pode ser renovado, porque eu creio no mover pentecostal a partir do ensino da palavra, a partir da massificação da Bíblia Sagrada, da aplicação das Escrituras. Todo ou qualquer movimento de fora para dentro, ele é passageiro, sem fundamento e duvidoso. Mas todo o mover do Espírito Santo, ele nasce a partir de dentro de nós, pela ação e aplicação da palavra. Tá? Então, vamos acreditar. Eu tenho certeza que aqui também você pode ser revestido, você pode ser revestido, você pode ser revestido. Você
pode ser revestido, vocês podem ser revestidos nesta manhã dessa ação poderosa e experimentar também, aqueles que nunca tiveram essa experiência, passar a ter, tá bom? Então vamos lá, nós vamos abordar Pentecoste bíblico, o distintivo pentecostal da igreja que nós participamos, e mantendo o Pentecoste, a chama do Pentecoste aceso. O objetivo dos 3 tópicos: conceituar o Pentecoste, trazer o conceito do Pentecoste bíblico, identificar o distintivo da igreja e conscientizar a respeito da manutenção desta identidade, tá? Então vamos lá, nesta lição vamos estudar a identidade pentecostal e a sua relação com o Pentecoste bíblico. Contudo, o nosso enfoque será mostrar que algumas sutilezas de erro têm aparecido no meio do movimento pentecostal. No contexto da nossa igreja, o principal deles está relacionado com a negação da atualidade dos dons espirituais. De uma forma mais específica, a negação da doutrina do falar em outras línguas como evidência física do batismo no Espírito Santo. Ok, essa é uma das principais razões do enfraquecimento, porque na verdade o que enfraquece o ser humano é a falta do alimento, materialmente falando, fisicamente falando. Seja a falta da vitamina D que você adquire com o sol, claro que não precisa de excesso, seja a vitamina C com as frutas cítricas, seja a vitamina D, seja, enfim, quanto você se alimenta bem, tem a qualidade de alimentação adequada, você se sente fortalecido para trabalhar, caminhar, as suas atividades normais. Quando você não está nutrido com as vitaminas necessárias, você se sente enfraquecido. Assim também é a vida cristã. A vida cristã de uma igreja, ela está movida pela boa alimentação da palavra de Deus. E quando se fala da presença e manifestação do Espírito Santo e dos dons espirituais, sem dúvida alguma, é a partir do momento que cada um de nós, individualmente e coletivamente, temos a experiência do mover do Espírito Santo em nossa vida. Isso é fato. A partir do momento que nós estamos em uma comunidade onde cremos no batismo com o Espírito Santo, nos dons espirituais, na evidência das línguas como dons espirituais, e isso é pregado e isso é ensinado, sem dúvida alguma a manifestação acontece. Quando você está em um ambiente onde não se crê nos dons espirituais, onde não se prega sobre os dons espirituais, claro que não haverá os dons espirituais e as manifestações coletivamente, se bem que em muitas denominações começou assim: 1, 2, 3 creram e passaram a receber. E na medida que esses 3, 2 ou 1 começou a ter essa experiência, isso foi sendo transmitido de pessoa para pessoa, e aquela denominação passou a crer na manifestação dos dons espirituais. Isso é de praxe. Mas o Pentecoste bíblico, ele foi prometido primeiro desde a antiga aliança, desde o Antigo Testamento. E está aí no tópico 1 e vamos entender isso. O Antigo Testamento mostra a ação do Espírito Santo em diferentes momentos e sobre a vida de diferentes pessoas. Assim vemos o Espírito do Senhor agindo sobre a criação. Gênesis capítulo 1, você sabe de cor, versículo de número 2, a Bíblia vai dizer que a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. E o versículo termina dizendo o quê? E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, sobre a face a terra estava coberta. Isso ninguém vai discutir aqui época, ninguém vai discutir aqui quantos milhões de anos foi esse acontecimento, ninguém vai discutir isso aqui. Certo é que a primeira menção do Espírito de Deus, do Espírito Santo, está em Gênesis 1 e 2, como ele protegia, como ele já amparava, como ele guardava a própria terra
da qual Deus a reformou a partir do versículo 3, e a partir dali Deus trouxe a criação humana, fez o homem à imagem e semelhança dele, e etc. Então a manifestação começou ali. Você vai ver evidências do Espírito Santo no Antigo Testamento, e a lição traz aqui, vamos ler algumas dessas referências, por favor. Vamos para o livro de Êxodo 31, e vamos observar aqui a ação do Espírito Santo na vida de Bezalel. 31, versículo 2, versículo 3. A partir do 1. Depois falou o Senhor a Moisés dizendo: eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, e da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento, de conhecimento, em todo o labor e todo o trabalho. Qual foi a ação do Espírito Santo na vida de Bezalel? Sabedoria, entendimento e conhecimento. Olha a ação do Espírito Santo. Aqui tem outra referência na vida de Gideão. Juízes 6:34. Estamos falando da ação do Espírito Santo na antiga aliança, para chegarmos até nós. 6, versículo 34, diz assim: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a trombeta, e os abiezritas se ajuntaram após ele. Também teve aí na vida de Jefté. Enfim, você vai encontrar na vida de Davi. E o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E o Espírito de Deus, ou seja, esporadicamente, gravem isso, as manifestações do Espírito Santo na antiga aliança era esporádica, vez por outra, e em indivíduos para uma obra específica. Guardaram isso aqui? Na antiga aliança, a manifestação do Espírito Santo era esporádica, de tempo em tempo, por indivíduo e para uma missão específica. A manifestação do Espírito Santo na vida de homens da antiga aliança atuava em pessoas escolhidas, e havia 3 tipos de pessoas que mais o Espírito Santo, você vai encontrar referências do Espírito Santo se manifestando, que eram, está aí na lição, sacerdotes, reis e profetas. Qual era a missão do sacerdote? Quem lembra? O sacerdote, ele era o porta-voz do povo para Deus. O profeta era o porta-voz de Deus para o povo. Samuel, não sei se eu posso até dizer isso, Samuel exerceu algumas coisas na sua vida. Samuel julgou, papel de juiz. Samuel profetizou, papel de profeta. E também exerceu o ministério de sacerdote. E na vida de Samuel o Espírito Santo agiu assim lindamente, né? Maravilhosamente. Então, escolhido para obras específicas, sacerdotes, reis e profetas. Vamos lá. O profeta era porta-voz de Deus para o povo, e era um ministério, aliás, é um ministério. Se nós formos estudar isso, como diz aqui na Bahia, é pano para manga, né? Mas se você for para os dons ministeriais, a Bíblia diz assim, e que o Senhor deu uns para profetas, doutores, mestres,
né? Então, profetas está dentro do contexto de dons ministeriais, tá? O que cessou da antiga aliança foi que a Bíblia vai dizer assim, que os profetas duraram até João, mas os profetas que estavam profetizando na velha aliança para a chegada do Messias. O exercício sacerdotal, melhor, o exercício profético, que tinha a escola de profeta, era aquele preparo todo, aquele ofício terminou. Mas na nova aliança ele foi incluso como ministério, tá? Como ministério. Não é qualquer dizer assim, eu sou profeta. Se bem que o nosso dever é ser porta-voz de Deus para o povo. É outros 500. Mas vamos lá. O papel, portanto, do sacerdote. O Espírito Santo agia na vida do sacerdote, porque ele era representante do povo a Deus. Era ele quem apresentava o sacrifício, era ele quem intercedia, né, a Deus, e tinha o sumo sacerdote, que era aquele que entrava no Santo dos Santos, no templo, na divisão do santo, para o Santo dos Santos, onde tinha a cortina. Ele entrava uma vez por ano. Então tinha o sumo sacerdote. O Espírito Santo agia na vida dessas pessoas. Dos reis, a missão dos reis, além de reinar, de governar e ter o papel de governar bem, era se deixar ser usado pelo Espírito Santo para grandes feitos, grandes conquistas do povo de Deus, do povo de Israel, para que a nação não viesse a ser destruída, para que a nação não viesse a ser prejudicada, para que a nação não viesse a ser minada. E, infelizmente, por falha dos reis, por eles serem falhados tantos e andado por caminhos tortuosos, deixado de seguir a orientação do Espírito de Deus, o que é que aconteceu? Israel passou por diversas vezes por processo de destruição. Jerusalém foi queimada, o povo foi levado para o cativeiro, etc., justamente porque os reis falharam na missão pela qual eles foram convidados, convocados. Ok? Então, na antiga aliança, pessoas específicas para obras específicas, assim se observa uma ação mais restrita na antiga aliança. Restrita entre aspas, tá? Restrita entre aspas. Restrita naquilo que se diz no tocante à escrita. Mas se você analisar nas entrelinhas da história da antiga aliança, o Espírito Santo agiu muito mais do que aquilo que a gente imagina na antiga aliança. Vamos lá. Deixa eu trazer só um assuntozinho aqui que não vai sair dentro da lição. Aqui está dizendo que o Espírito Santo na antiga aliança deixa eu ver aqui, assim se observa uma ação mais restrita. Tudo bem. Por quê? Existem poucas coisas literalmente escritas. Mas deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, rapidinho, tá? Vamos aqui para Lucas, por favor. Abra sua Bíblia aí e marque isso. Evangelho, mas em casa também, tá, gente? Lucas. Lucas, capítulo de número 2. Lucas 2. Versículo de número 25, 26 e 27. Abriram as suas Bíblias em casa também? Pega um lápis, como é que é? Lápis de cor, o nome daquela, os lápis de cores, né? Aquelas caixinhas, lápis de cor. Ali é bom para marcar a Bíblia, gente. Pense, comprem, tá? Não, é sério. É um dos melhores marcadores de Bíblia, é lápis de cor, porque você tem várias cores. Você pode definir, compre com 12, a caixinha com 12. Compre. Tem com 24 também, né? 24 cores. Eita, fui agora no tempo de 1970, das escolas. Mas pense numa coisa boa, você marcar a sua Bíblia com lápis de cor. Ô, gente,
Eu fiquei triste um dia porque eu dei uma Bíblia quase toda marcadinha assim de lápis de cor, viu? Mas depois o Espírito Santo me confortou. Alguém precisava dela, José, já marcada. Aí eu fiquei feliz. Marca a tua Bíblia. Lucas 2, 25 a seguir diz: havia em Jerusalém, havia onde? Um homem cujo nome era Simeão. Este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E quem? O Espírito Santo estava onde? Tá. Aí você vai me dizer: não, pastor, isso aqui é no Novo Testamento. Não. Sabia que isso aqui é do Antigo Testamento? Simeão tinha aí uma média de, me parece que uns 80 anos de idade. Aqui Jesus tinha nascido. Esse texto aqui, Jesus tinha nascido. Jesus estava com alguns dias nascido. Esse episódio. Simeão nasceu no Novo Testamento ou no Velho? Se ele já tinha mais de 80. Na Antiga Aliança. No período que é chamado de silêncio profético. Eu não gosto de chamar silêncio de Deus ali, porque Deus nunca parou de falar. Alguns pregadores até usam essa frase, né? Os 400 anos do silêncio de Deus. 400 não, me ajude aí. Não foi 400 não, me socorre. Covid. Tá cada branco, gente. Vocês não fazem ideia. Eu encontrar às vezes, chegando na igreja, ou esquecer o nome dele. Ih, Jesus, meu Deus do céu. É terrível, viu? Vamos lá. Às vezes a gente chega no setor de trabalho e esquece o nome do colega, irmão. Eu estou falando isso, é terrível, viu? É terrível. Vamos então, Lucas, aí o versículo 25 vai dizer que o Espírito Santo estava na vida de Simeão. Foram 400 mesmo, obrigado, irmão. Foram 400 anos do silêncio profético. Agora presta atenção, nesse período de silêncio profético, o Espírito Santo falava com algumas pessoas. Falava com algumas pessoas. E falou com Simeão. E falou em forma de revelação. Olha isso, marca, escreve aí, gente, não deixa em branco não. Olha, e fora lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria sem ter visto Cristo. Tá, o tempo foi passando, Simeão foi ficando velho. Um belo dia, versículo 27, o Espírito Santo, e pelo Espírito Santo ele foi ao templo. Ou seja, o Espírito Santo avisou a ele: é hoje. Aqueles homens, mesmo no tempo do silêncio profético, tinham comunhão com Deus. O Espírito Santo agia de forma... Eu não gostei bem dessa palavra restrita, porque ele tinha liberdade com algumas pessoas. Ana, profetisa Ana, no mesmo texto, ela era uma viúva de longa idade, e ela foi ao templo, e naquela hora ela teve uma revelação muito grande quando viu o menino Jesus, tá? Ela continuou servindo a Deus, ia ao templo todo dia, fazia jejuns e orações de noite e de dia. E aí, quando ela viu o menino, ela deu graças a Deus e pregou para todos que estavam no templo a respeito de Jesus. Quem deu a ela a revelação que aquele menino era Jesus? Então eram pessoas da antiga aliança. Isso é o que está escrito, gente. Quantos Simeões, quantas Anas. Mas tudo bem, vamos ficar com essa palavra restrita, né? Mas que o Espírito Santo se manifestou em muita gente na antiguidade, sim, tá? Muita gente.
De forma que, a partir dessas pessoas, foram conservados, a nação foi conservada em esperança para a chegada do Filho de Deus, ok? Então Deus sempre fez isso. Contudo, aí vem as promessas de Deus para um tempo vindouro. Meu Deus, já? Para um tempo vindouro. E uma delas é a mais conhecida, de Joel, capítulo 2, versículo 28. A sua Bíblia está marcada em Joel 2, 28? Tá? Se não tiver, abre agora aí, que eu vou esperar você abrir para você marcar. Joel 2, 28. Se não tiver, marca. Mas a maioria tá. Eu tenho certeza que a maioria das Bíblias estão marcadas. E há de ser que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os ossos velhos sonharão sonhos, os ossos mancebos terão visões. Está aí na sua Bíblia, marca. Isso foi promessa de Deus. Vamos ver a outra referência de Ezequiel 36, 26. Ezequiel 36, 26. Vamos ver o que o profeta disse na antiguidade, apontando para o futuro. 36, 26. E dar-vos-ei um coração novo. Marca também isso aí. E porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra. E vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós. E porei onde? Dentro de vós o meu. E farei que andeis nos meus estatutos. Aqui se cumpre o que na nova aliança o apóstolo Paulo diz: vós sois templos do Espírito Santo que habita em vós. Vós sois templos do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não só te visita, seu coração é morada do Espírito. Você dorme, ele está contigo. Você acorda, ele está contigo. Você trabalha, ele está contigo. Você é criticado, ele está contigo. Você é caluniado, ele está contigo. Você falhou, ele está contigo. Você pecou, ele está contigo. Você se arrependeu, ele te restaura, ele te renova. E aí chega uma hora que a Bíblia traz uma revelação assim linda, como é a união do Espírito Santo com o cristão, com o crente. A Bíblia diz assim: e tem aquele momento que você está orando e não sabe o que orar, aí o Espírito Santo intercede por você até com gemidos inexprimíveis. Não sai uma palavra, mas as lágrimas começam a sair dos seus olhos, seu coração começa a acelerar, você sente uma alegria radiante. É incrível dizer isso, parece uma contradição. Quando você está alegre no Espírito, você chora, você não se controla, as lágrimas se derramam. É um momento de conversão da nossa vida, é um momento de arrependimento de pecados, é um momento de restauração, é um momento de vigor, de força. É Deus te renovando para você continuar a caminhar. Você de casa, receba nesse instante a presença gloriosa. O Espírito Santo não está longe de você, está dentro de você. Permita o agir de Deus na sua vida nesta manhã. Aleluia! Então o Espírito Santo foi prometido. Deixa eu ver se eu acho uma referência aqui, para a gente encerrar esse tópico. É uma referência que, vou tentar lembrar rapidinho, foi Pedro que falou sobre isso. Deixa eu encontrar, Jesus. Deixa eu encontrar. Aleluia. O apóstolo Pedro, quando ele escreveu as suas duas epístolas, ele trouxe uma revelação assim esplêndida em relação à antiga aliança para a nova aliança. Deixa eu ver rapidinho aqui. Sobre a fé. Deixa eu ver se eu encontro, irmãos, que isso aqui vai confirmar o que nós estamos estudando. Aleluia.
Deixa eu ver, meu Deus. Eu vou me lembrar antes de encerrar. O apóstolo Pedro, ele escrevendo sobre a antiga aliança, ele diz que todos os profetas que profetizaram na antiga aliança, eles estavam profetizando a graça, estavam falando da graça que havia de cair sobre o povo, de chegar. Então Pedro diz assim, o versículo, me falhou aqui qual é o versículo, mas ele diz que eles não sabiam que estavam profetizando para nós hoje a graça, mas todos os profetas da antiga aliança apontavam para os nossos dias, disse Pedro, em uma revelação de Deus para as nossas vidas. Antes de encerrar a escola, eu deixo essa referência, e se alguém aí encontrou, se manifeste aí e me avise, tá? Me falhou aqui qual é o versículo da segunda carta de Pedro que ele fala sobre isso, que os profetas da antiga aliança profetizaram, tratando da graça que seria revelada para o nosso tempo de hoje. Mas depois eu encontro. Segundo tópico, segundo subtópico do primeiro tópico. No Novo Testamento, entretanto, é que as promessas a respeito da vinda do Espírito Santo têm cumprimento. O profeta Joel profetizou a vinda do Espírito de uma forma copiosa. Essa promessa teve seu fiel cumprimento no dia de Pentecostes e é identificada como batismo no Espírito Santo. Antes de citar isso aqui, vamos aqui para Lucas. Vamos aqui para o livro de Lucas. Aliás, foi Lucas que falou sobre isso. Jesus, rapidinho, me parece que é o 24. Lucas 24. Lucas 24, 49. Marca também aí. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quem falou isso aqui? Quem, gente? É isso. Já estava assustado. Jesus falou para os seus discípulos. Aqui, mesmo que você não tenha lembrança que já tinha lido, só a frase de dizer as promessas de meu Pai já está dizendo quem disse, né? É a promessa de meu Pai, ficai em Jerusalém. A ideia de Jesus era que os discípulos permanecessem, a palavra profética de Jesus era que os discípulos permanecessem em Jerusalém, até que do alto fosse revestido de poder, recebesse, portanto, a graça, a descida do Espírito Santo, para a partir dali eles poderem pregar com ousadia a palavra de Deus, para que eles pudessem, portanto, anunciar com ousadia a pregação do Evangelho, com coragem, com determinação, ficar em Jerusalém. Essa foi a promessa de Jesus, ou melhor, não promessa, mas foi a ordem de Jesus, ficar em Jerusalém. Aí no dia de Pentecostes, Atos 2, você já conhece, está marcado na sua Bíblia, veio, portanto, o derramamento do Espírito Santo. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, e ali aquele todos, Paulo vai dizer que era mais ou menos 120 pessoas que estavam reunidos no dia de Pentecostes. Tá? Jerusalém estava cheia de prosélitos, pessoas convertidas ao judaísmo de outras nações, que vieram para Jerusalém, para festas judaicas. E naquela manhã, quando o Espírito Santo desceu sobre eles no cenáculo, e aí quando a gente fala cenáculo, muita gente pensa que era um templo, né? Muita gente pensa que era uma igreja, não tinha igreja ainda construída. Cenáculo fala de lugar de reunião para um jantar, para uma ceia, como se fosse um grande restaurante.
Estavam todos reunidos naquele cenáculo, quando de repente algo sobrenatural começou a acontecer. Você já sabe a história. A partir daquele momento, aí agora foi sem distinção. Se na antiga aliança o Espírito Santo se manifestava esporadicamente para algumas pessoas e principalmente rei, sacerdote, juiz, mas para o povo de Israel, na nova aliança cumpre-se o que Joel disse sobre toda a carne. Sobre toda a carne, a manifestação do Espírito Santo. Então estavam ali reunidos nações de todas os povos conhecidos próximo de Jerusalém, e viram e ouviram o que estava acontecendo naquela manhã do dia de Pentecoste. E aí o escritor aqui da lição diz que foi sem distinção de sexo, foi sem distinção de raça, foi sem distinção de idade. Isso mostra a universalidade da promessa de Deus. Todos os que creem, e não apenas alguns escolhidos, pode ser revestido pelo Espírito Santo, diferente do antigo pacto. Então, houve, há quase a média de 2000 anos atrás, portanto, a descida do Espírito Santo para que a igreja fosse revestida desse Espírito, tá? Para continuar a caminhada, porque Jesus havia dito que ele iria para o Pai, mas que ele enviaria outro Consolador, o Espírito Santo, tá? O Espírito Santo. E o Espírito Santo, portanto, veio para usar a igreja na evangelização, porque Jesus sabia que essa missão precisaria da presença do Espírito Santo. Deus já sabia que a igreja sem a presença do Espírito Santo não iria a lugar nenhum. Entre algumas questões a partir desse tópico 2 agora, tá? Tópico 2, sobre a presença do Espírito Santo na vida de alguém e a manifestação do Espírito Santo através de dons espirituais. É diferente uma coisa da outra, tá, gente? Irmãos, biblicamente você vai entender que a partir da conversão de um pecador, o Espírito Santo passa a fazer morada naquela pessoa, a partir da conversão. Porque a partir dali ele se converteu a Cristo, arrependeu-se dos seus pecados, confessou a Cristo. Quem vai continuar fazendo a obra da conversão ao Espírito Santo. O papel da igreja não é salvar ninguém. O papel da igreja não é converter ninguém. Às vezes, você pregador, você pastor, você evangelista, se preocupa que talvez está pregando e não está havendo conversão, está anunciando e ninguém se converte, está proclamando e não acontece nada. Calma, o seu papel é apenas pregar. O seu papel não é converter ninguém. Eu sei quanto dói na alma de um pastor ver alguns que não passam pela conversão. Eu digo isso com experiência própria. Dói na alma de um líder quando ele percebe que há uma falta de desejo de conversão na vida de ovelha, na vida de ovelhas. Ele sofre, ele chora. Mas na medida que o tempo vai passando, a gente vai entendendo que o nosso papel é pregar, discipular, ensinar, falar. Mas não é de converter ninguém, não. Não é de converter ninguém. Eu não tenho esse poder de converter ninguém. Tá? Quem faz isso é o Espírito Santo, gente. Pregue apenas, leia a palavra para essa pessoa, massifique o ensino da Bíblia, mas deixa o Espírito Santo fazer a obra. Deixa que ele é quem trabalha. Então, a conversão de um pecador é pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. O papel da igreja e do pregador é pregar, o papel do mestre ensinar,
E assim ele vai andando, tá? Então vamos aqui para esse segundo tópico. E aqui nós vamos entender algumas coisas disso que eu iniciei dizendo sobre a diferença entre ter o Espírito Santo, ou ser cheio e revestido do Espírito Santo. Não podemos julgar absolutamente ninguém. E infelizmente muitas pessoas julgam sobre a manifestação do Espírito Santo na vida de pessoas. Tem muita gente que crê que a manifestação do Espírito Santo na vida de todo mundo é igual. E não é. Biblicamente, a manifestação do Espírito Santo, ela é em cada pessoa diferente. Tá? Diferente. Outra coisa, muita gente acredita que os dons e as manifestações do Espírito Santo foi para a missão apostólica. Foi para a missão apostólica. E aqui, no primeiro subtópico, fala a atualidade dos dons espirituais. Aqui está Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, um dos pais da igreja. O Santo Agostinho, ele era da Argélia, ele nasceu na Argélia, África. Ele andou por algumas religiões, e até que ele se converteu ao cristianismo da sua época. Isso foi por volta do ano 300 e alguma coisa. Ele nasceu em 354. E o cristianismo naquela época, o cristianismo da sua época já tinha essa ideia de que o mover pentecostal foi para a era apostólica. Então Agostinho, ao escrever, e olha, cá entre nós, leia o conteúdo de Agostinho de Hipona. Se você puder adquirir, tem cada instrução teológica bíblica linda, boas, tá? Mas aqui o escritor colocou um dos assuntos de Agostinho, Santo Agostinho, foi um erro doutrinário que ele escreveu acerca dos dons. Ele escreveu dizendo que os dons haviam cessado. No entendimento dele, os dons de fato existiram, contudo haviam sido restritos ao período apostólico. Esse ensino moldou o catolicismo medieval e mesmo dentro da igreja da Reforma. A igreja da Reforma não foi uma igreja que veio do céu e chegou na terra, não. Tem muita gente que pensa que a igreja da Reforma foi assim, ó. Veio um povo do céu e chegou na terra e pum, aqui está a igreja reformada agora. Não. Dentro dos desvios do catolicismo da época, da igreja católica, nasceu a reforma protestante. Tá? A igreja que naquela época pregava os dogmas da Inquisição, do pagamento de promessa, enfim, a adoração a Maria, aos santos, etc. A salvação por preço e tantas outras coisas. A reforma veio para acabar com isso e pregar somente a graça, somente a Bíblia, somente o Calvário, somente Cristo, somente Deus. A partir daí nasceu, portanto, a igreja reformada, que é a igreja luterana, wesleyana, anglicana e tantas outras. Tá? E seguiu até muitas décadas e trouxeram para a igreja reformada a mesma ideia de que os dons espirituais foram para a época apostólica apenas. Isso veio para nós. Isso veio para o que chama de protestantes, da igreja cristã protestante depois da reforma, tá? E de lá para cá começou a sair de dentro dessas igrejas reformadas outras igrejas. E a partir daí veio, vamos adiantando, veio o movimento da Rua Azusa e tantos outros movimentos que aconteceram da manifestação do Espírito Santo. E aí chegou, portanto, no Brasil, os missionários batistas suecos, Daniel Berg e Grunewald,
que traziam consigo, já vindo dos Estados Unidos, o movimento pentecostal, as manifestações dos dons espirituais, o batismo com o Espírito Santo, que é o momento que o crente que já tem o Espírito Santo é revestido e passa a falar em outras línguas, e passa a profetizar, e passa a exercer os dons espirituais, tá? Então, a partir daí, quando foi fundado no Brasil, portanto, a Missão de Fé Apostólica, que foi o nosso primeiro nome, tá? A partir de Daniel Berg e Grunewald, quando houve a divisão dentro da Igreja Batista em Belém do Pará, os batistas naquela época do Pará não aceitaram o movimento pentecostal, eles não criam que o pentecostalismo, que a ação do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais fosse para o tempo presente. Aí veio a irmã Celina, foi batizada no Espírito Santo e profetizava e falava em outras línguas, e daí surgiu outros movimentos. Eles foram expulsos, fundaram a Missão de Fé Apostólica e logo em seguida a Assembleia de Deus. A partir daí, portanto, nasceu o movimento pentecostal, lembrando que outras igrejas já tinham chegado no Brasil com a mesma função, tá? Antes de nós sermos fundados a Assembleia de Deus, em 1910, algumas outras denominações já pregavam sobre o movimento pentecostal. Então a igreja que nós fazemos parte, ela traz consigo a marca do pentecostalismo, do batismo do Espírito Santo, que é você já tem o Espírito Santo na conversão, mas você é revestido a ponto de transbordar, e aí vem as manifestações. Lembrando que os dons do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo, não é apenas o seu querer, não é o querer do homem, não é o homem dizer, agora eu quero falar e falo em outras línguas, se bem que isso já acontece. Infelizmente, não é o dizer, bom, agora eu vou estar aqui renovado e vou profetizar. Não, não é nada disso. Infelizmente acontece. E olha, cá entre nós, isso é um perigo tão grande, tão grande. O fingimento de ser cheio do Espírito Santo é um perigo tão quanto negar a presença do Espírito Santo. Isso é muito perigoso, tá? Mas nós cremos, aquele versículo de Lucas 24, 49 que nós lemos aqui, quando Jesus diz, ficai em Jerusalém, do alto serão revestidos, e a partir daí vocês pregarão, tá? E a partir dali, portanto, do dia de Pentecoste, tem uma palavra, Atos dos Apóstolos Jesus do céu, quando o apóstolo Pedro pega a palavra, Atos 2,39, por favor, vamos lá, vamos encaixar dentro desse assunto aqui, das manifestações do Espírito Santo para o dia de hoje, ou para a era apostólica. Atos 2,39, diz assim, na pregação de Pedro, ele disse assim, porque a promessa vos diz respeito a vós. Pedro estava pregando para aquele povão todo que veio ver o que estava acontecendo em Jerusalém. E aí ele diz, a promessa vos diz respeito a vós. Ponto, acaba o versículo, termina aí. Continua. Para quem mais? Para vossos filhos. Pronto. Seria para a geração dos apóstolos, a geração apostólica e os filhos. Certo? Não. Olha o que diz. A todos que estão longe, em outras terras, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. A promessa diz respeito. Pedro estava pregando. Pedro foi cheio naquele dia, gente. Pedro estava pentecostal. E ele prega. Aquela multidão veio ver o que estava acontecendo. E Pedro, bem cheio do Espírito Santo, enche o seu pulmão. Esta promessa que está se cumprindo, ela teve o seu dito em Joel, quando disse, rapaz, Pedro fez uma pregação
Johnny disse, não. Não, esse menino, quando ele está cheio aqui em cima do púlpito, Deus te abençoe, meu filho. E aí Pedro traz Bíblia para o povo. Oh, meu Deus, que coisa linda, Jesus. Pedro traz Bíblia. Arrependei-vos, sejam batizados, vocês vão receber o dom do Espírito Santo, porque essa promessa é para todos. Mas sabe de uma coisa? Pedro recebeu aquela revelação, mas parece que ele esqueceu. Lá na casa de Cornélio, Pedro foi enviado, foi chamado por Cornélio para ir lá, 10:44 de Atos. E quando ele chegou na casa de Cornélio, Cornélio então diz, Pedro, eu estava orando e na minha oração, deixa eu ler aqui para não falar errado. Pedro na casa de Cornélio, né? Aqui, Atos 10, versículo de número 26. Pedro levantou dizendo, levanta, tal. Aqui, o 10, não, antes do 24. 24. E no dia imediato chegaram a Cesareia e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Cornélio encheu a casa de gente. Para esperar quem? Pedro. Quando Pedro chega, versículo 44, Pedro começou a partir do versículo 34, Pedro abriu a boca e começou a fazer uma retórica, começou a fazer um alongamento da pregação por longe. Lá vai falando sobre o judaísmo e que Jesus veio para aquele povo. Aí no versículo 44 diz que enquanto Pedro estava falando, caiu o Espírito Santo na casa de Cornélio. Marca aí na sua Bíblia, 44. O interessante é que no 45, os crentes que eram da circuncisão, que eram judeus circuncidados, que cria que era necessário os dogmas da antiga aliança, ficaram maravilhados, porque os gentios estavam recebendo o Espírito Santo. Ficaram maravilhados, atônitos, olha, eles também estão recebendo a presença do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo não era restrito a um povo. Não, calma, meu filho. Não era restrito a um povo. Tá? E aí o que vem? Nós, atualmente, um momento específico que nós estamos vivendo. Quando diz que o movimento pentecostal começou lá em 1910, através das Assembleias de Deus. E eu vou repetir, tinha algumas igrejas já que chegaram no Brasil com o movimento pentecostal. Mas vamos lá nós, né? Nós cremos nessa manifestação a partir da presença do Espírito Santo. Subtópico 2, as línguas como evidência. E aqui nem precisa dizer que é apenas o credo da nossa fé consta isso. Porque antes do credo da nossa fé tem as escrituras, tá? É o detalhe principal. E as doutrinas das escrituras, a partir dos ensinos de Paulo, vai demonstrar que os dons do Espírito Santo se manifestam como ele quer na vida da igreja, tá bom? Nenhum pentecostal da primeira geração tinha dúvida quanto a isso, nenhum. Mas nós estamos num período, e esse é o assunto da lição, sobre o perigo da frieza em relação a isso. Tá? Já não se crê como deve, já não se crê como a Bíblia ensina. Há uma estratégia do inimigo para que isso venha trazer uma frieza
E eu vou concordar em gênero e grau com o escritor da lição. A culpa disso é, sem dúvida, o afrouxamento doutrinário. Concordo plenamente com ele, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Ok? Isso está aqui no tópico 3 da lição, mantendo a chama acesa. Primeiro ponto, fidelidade às escrituras. Gente, não é de hoje, não é de agora que pregadores vêm alertando, que pastores vêm alertando. E a Bíblia já dizia isso. A Bíblia já dizia isso há tempos, que por falta de conhecimento o povo perece. Por falta de conhecimento. Doutrina é conhecimento. Não veja a doutrina como dogmas e costumes de uma denominação. Não veja isso de forma alguma, tá? Doutrina, ela é permanente, universal e universal em todos os lugares. E é para a vida toda, não muda. Dogmas humanos mudam, princípios de uma denominação mudam. Mas o que houve realmente foi relaxamento dos ensinos principais das Escrituras. Graça, eleição, chamada, fé, arrependimento, unidade com Cristo, perseverança na oração, a comunhão uns com os outros, vida na presença de Deus, as doutrinas da ressurreição, do arrebatamento, enfim, da redenção pela graça, os principais pilares. E nós estamos vivendo em uma época que isso está raro. E consequentemente, por falta disso, há um corrompimento por parte do cristianismo. Eu disse há poucos dias aqui, o nosso medo, a nossa preocupação, daqui a 100, 200 anos, caso Cristo perdure esse tempo para voltar, qual será a igreja que vai estar aqui? Mas essa semana o Espírito Santo me confortou com a palavra da promessa e da esperança de que Deus tem um povo na terra e esse povo não se afastará da presença dele. Nós cremos que o Espírito Santo vai trazer esse avivamento, mas avivamento sem a presença da Bíblia não é avivamento.